O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo. Em outro Olho Clínico, nós começamos a falar sobre a hipnose, o que é, como funciona e a importância de um profissional qualificado na área. Hoje você confere a segunda parte do programa com histórias de pessoas que se envolveram com a hipnose e os benefícios da prática. Não sai daí! A hipnose nada mais é do que um estado modificado de consciência em que o nosso cérebro encontra-se relaxado. E é ele que detém todo o poder. Em psicologia hoje a gente vê várias pessoas que adoecem, que adquirem transtornos mentais sérios por questões imagéticas, de imaginação. Então a gente tem o transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa que lava muito as mãos, existe uma crença subjacente atrás disso. Ela tem medo de se infectar, ela imagina que ela vai se infectar. No caso de anorexia, a pessoa está muito magra, se olha no espelho e a imagem que ela vê é uma imagem de uma pessoa gorda. Então, se a imaginação pode destituir tanto a psique de uma pessoa, ela também pode ajudar. Então, a hipnose entra nesse aspecto bastante positivo de cura mesmo e de qualidade de vida. A hipnose, hoje, ela é altamente recomendada pela Organização Mundial da Saúde como uma coadjuvante para a medicina, para a psicologia, para tudo quanto é forma de tratar pessoas de uma maneira geral. Na verdade, como existe uma grande falta de informação, existe muita confusão do que é a hipnose. Mas a hipnose ela não é uma panaceia, ela não é uma coisa que você tem algum problema na vida, vem fazer hipnose que você fica curado. Não é bem assim, porque não é todo mundo que se adapta a esse tipo de trabalho. Mas de uma maneira geral, a hipnose faz muito bem. Por quê? Porque ela abre você para pensar diferente. Vale dizer que estar em hipnose não é a mesma coisa do que dormir. Trata-se de um relaxamento, de uma técnica que permite abrir a mente e acessar recursos que encontram-se inacessíveis quando estamos em vigília. Pode-se destacar também que hipnose e hipnoterapia não são a mesma coisa. Porque a hipnose é uma mudança de estado. Você está aqui no estado de vigília, muda o seu estado, você relaxa. Tanto que muitos hipnotizadores de palco, eles conseguem fazer a pessoa entrar no estado hipnótico, mas eles não fazem hipnoterapia. E as confusões não param por aí. É importante dizer que hipnose também não é a mesma coisa que regressão. Na hipnose, veja bem, é o estado. Você está num estado de hipnose propício, esse estado intermediário entre a vigília e o sono. E ali você pode fazer tratamento sem fazer uma regressão. Por exemplo, eu posso tratar fobias utilizando a terapia cognitivo-comportamental, utilizando o conceito de hoje, aqui e agora, sem fazer uma regressão. Ou eu posso também, suspeitando de um trauma que levou esse indivíduo a ser fóbico, por alguma razão e por alguma situação específica, eu posso fazer uma regressão, utilizando conceitos de psicanálise, fazer uma hipnoanálise e também resolver a fobia. Então, na verdade, são dois caminhos diferentes, um envolvendo a regressão e outro não envolvendo a regressão. De certo modo, a hipnose acelera alguns tratamentos, principalmente quando comparada, por exemplo, à psicanálise. Os resultados são ainda melhores se combinada com outras terapias, mas ela não é um passe de mágica. Na psicanálise clássica, você pode levar 11 anos para curar um processo de depressão, se você tiver sorte, for rápido, mais ou menos 11 anos, E você consegue curar um processo de depressão. Se o terapeuta não morrer, se o cliente não morrer, existe uma chance que cure. Na terapia cognitiva comportamental, você já consegue reduzir dramaticamente isso. Aí, se o terapeuta for muito bom, o cliente muito dedicado, você consegue aí em uns 6 meses, um pouquinho mais, tirar a pessoa de um estado depressivo. Um bom hipnoterapeuta, ele consegue isso em 6 sessões. Existem terapias que têm um período mais, vamos dizer assim, você foca no problema. Então a pessoa tem uma fobia de avião, você vai utilizar técnicas de exposição e durante algumas semanas a pessoa pode sentir uma melhora. A psicanálise tem uma outra abordagem. A psicanálise
ela tem uma data de início, mas não tem data de término. Então, se a pessoa vai tentar tratar da fobia, essa fobia pela psicanálise vai ter uma outra abordagem, quer dizer, como que ela se desenvolveu, qual a relação que ela tem com a vida da pessoa, e esse processo se prolonga. Em outro programa, nós falamos da importância de procurar profissionais qualificados na área. Mas, além disso, é fundamental que haja uma relação aí de confiança entre paciente e hipnoterapeuta. Bom, agora que você já sabe tudo sobre hipnose, chegou a hora de conhecer os benefícios da prática. A hipnose, ela te ajuda a pensar de outra maneira. Porque quando você tem angústia, mal-estar, estresse, o que você está fazendo? Você está fazendo algo dentro da sua cabeça, você está sequenciando uma série de coisas dentro de você, só que você não sabe disso. Mas você está lá gerando imagens mentais, como a PNL mostra, você está gerando diálogos internos, sensações, e porque você repete essas coisas numa determinada sequência, você tem mal-estar, depressão, angústia e tal. Então a hipnose, ela te dá uma oportunidade de parar de pensar naquela velha sequência e imaginar outras coisas, sentir outras coisas, experimentar outras coisas. Uma das utilizações da hipnose é no tratamento de depressão e de ansiedade. Você vai fazer a pessoa entrar num processo de relaxamento, você vai sugerir uma imagem específica. Quando a pessoa aprofunda bem esse relaxamento, existem certas áreas do cérebro que vão ficar menos ativas e você pode fazer as sugestões de bem-estar, de relaxamento, e você faz uma sugestão pós-hipnótica, né? Então, como é que vai funcionar? Só que é um processo assim, não é uma sessão que vai resolver. Então, a pessoa ela pode fazer uma sessão no consultório e ela aprende a fazer a auto-hipnose em casa. Então, ela faz diariamente a auto-hipnose, ela se encontra uma vez por semana com o psicólogo, ele reforça e é um processo de condicionamento. E tem também quem recorra à hipnose para perder peso. É um grande mito que as pessoas falam que a hipnose emagrece, né? Na verdade, a hipnose ela trabalha com várias outras coisas que culminam num emagrecimento. Então, dentro disso, a gente tem vários aspectos. O primeiro deles é, pela hipnose causar um relaxamento bastante profundo, a gente tem uma diminuição do cortisol no sangue, através da diminuição da ansiedade e do estresse. Então, se a gente parar para pensar hoje, a nossa vida é muito corrida, a gente está no automático sempre, comendo muito rápido sempre. Então, a hipnose ela vem para colocar um freio nisso tudo. Nesse contexto, entra o conhecido balão hipnótico e a gente desvenda essa prática para você. É uma técnica que ela é específica para compulsão alimentar. O objetivo dela é ajudar com que a pessoa encontre um novo nível de saciedade. Não quer dizer que o balão seja um fim em si mesmo. Quem vem procurar o balão com esse fim acaba se decepcionando bastante. Antes do balão é preciso cerca de 5 a 10 sessões antes de uma sessão de hipnose para colocar, digamos assim, o balão. São bastante sessões de hipnose cada vez mais profundas para que a pessoa se trabalhe não só na questão da hipnose, né, mas também em relação ao novo nível de saciedade já desde antes. O objetivo é fazer com que a pessoa jamais volte a se alimentar até se sentir empanturrada. Fazer uma associação que a gente cria com essa sensação de empanturramento com passar mal realmente. Então faz com que a pessoa termine de matar a sua fome, digamos assim, se sacie e pare de comer. A hipnose pode ser usada para se abrir para relações mais saudáveis, para melhorar o desempenho sexual, para controlar o estresse. Além disso, ela é uma ferramenta importante na superação de traumas e na resolução de crimes. Agora você conhece uma repartição de medicina forense. Aqui nós trabalhamos basicamente com todos os exames ligados a crimes, né? Então nós temos, por exemplo, o laboratório de genética forense, nós temos o laboratório de balística forense, de química legal, né? E assim por diante. E então, quando uma vítima ou testemunha ela está traumatizada, nós chamamos isso em psiquiatria de transtorno do estresse pós-traumático. É quando uma vítima ela passa por uma situação bastante traumática e ela até como um mecanismo de defesa ela acaba bloqueando as informações, né? E com isso ela esquece detalhes, às vezes, do veículo que atropelou, matou e fugiu, porque ela tentou salvar a vítima, né? Ou ela passou por uma situação de estupro, que é altamente traumático, né?
Então ela quer deletar isso da mente dela e ela acaba esquecendo. Aí a gente consegue, pela hipnose, resgatar a fisionomia e montar um retrato falado, por exemplo, que seria, digamos assim, o ponto inicial de toda a investigação. Os crimes de estupro, por exemplo, não existem testemunhas, né? Ou então um caso de um latrocínio ou de um homicídio, em que uma testemunha presenciou isso, né? E também pelo choque emocional do que ela presenciou, ela acaba bloqueando. Então a hipnose aqui ela é usada muito nesse contexto, né? No sentido de resgatar as lembranças da pessoa para possibilitar uma investigação, uma melhor investigação, principalmente naqueles casos em que a pessoa está com amnésia parcial ou total. E já são mais de 800 casos em que a hipnose contribuiu. E a grande maioria dos casos a hipnose contribuiu de uma forma bastante eficiente, quando não integralmente. Então existem casos, por exemplo, de crimes que aconteceram há muitos anos atrás. Eu tenho aqui vários casos em que foram feitas regressões de 14 anos atrás, por exemplo, e foram resgatadas uma série de informações, de detalhes da época, lá de 14 anos atrás, e que possibilitaram, de repente, a elucidação do caso. Agora você vai ver a história da Catarina, que descobriu na hipnose um meio de perder o medo de avião. Foram 25 anos convivendo com esse trauma. De uma amiga minha, na época que tanto eu como ela tinham tido um bebê recentemente, e ela foi fazer uma viagem de avião para vir conhecer a família, e teve um acidente e ela e a família dela faleceram. Exatamente naquela semana eu morava na Bahia na época, eu ia vir para o Rio também para minha família conhecer meu primeiro filho. Então eu travei geral, né? E andei ainda uma vez depois, mas aí depois me neguei totalmente. Se eu queria a programação neurolinguística para poder aplicar em outras pessoas, para fazer as pessoas vencerem as próprias limitações, a primeira pessoa que deveria fazer isso seria comigo mesmo, né? E a Catarina quis passar adiante todo esse empoderamento que ela viveu na prática. E ela resolveu fazer isso de uma maneira bem inusitada. Não é só durante a oficina o resultado, né? Eu acho que o interessante do bordado é isso, porque quando a pessoa leva para casa, toda vez que ela pega, o bordado não é uma coisa que você deixa ele pronto no mesmo dia, o bordado é uma coisa que leva tempo, e esse tempo trabalha a favor da programação neurolinguística, para aquilo, vamos dizer, se estruturar bem nela. Então, durante o processo que ela está bordando, ela está ancorando, depois quando ela termina o bordado e ela coloca ele ou numa almofada, ou num tapete, ou num quadro, cada vez que ela vai olhar para aquele bordado, para cada vez que ela vai ter aquela ligação com aquele bordado, ela vai ancorar todo aquele estado outra vez, né? E isso vai cada vez se fixando mais na neurologia dela. E essa oficina de bordado nada mais é do que uma boa maneira de conquistar segurança para correr atrás das nossas metas. A palavra-chave é intenção. Segundo a Catarina, faz parte de um processo de concretização de sonhos. Eu encontrei outro dia, uma frase do Epíteto. Ele diz que as sementes de grandeza no homem necessitam de uma imagem para germinar e florescer. Então eu fiz uma reflexão sobre isso, porque eu acho que o bordado, né, é essa imagem, mas a gente precisa do agricultor, né? Precisa do agricultor estar ali. Não adianta eu ter uma imagem se eu não tenho uma intenção por trás. Bom, e depois de todas essas possibilidades, a gente fica até com vontade de experimentar. Mas é bom ter na cabeça que a nossa mente é poderosa e é ela que possibilita tudo isso. Um abraço para você e até a próxima!